A teoria neoclássica, ela também é uma teoria estrutural, né, com ênfase na estrutura, mas nada mais é do que um retorno às origens da teoria clássica com uma devida atualização. Ela surgiu a partir de 1954 e tem entre os seus representantes principais Peter Drucker, considerado o pai da administração por objetivos. Também é conhecida como escola operacional ou do processo administrativo. Como características dessa teoria neoclássica, podemos citar ênfase na prática da administração, reafirmação dos postulados clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração e ênfase nos objetivos e nos resultados. Então, nós vamos ver agora na sequência as características de cada um desses tópicos aqui apresentados. Então, primeiro, ênfase na prática da administração. Então, a ênfase é dada nos aspectos práticos da administração, baseia-se no pragmatismo, valoriza-se resultados concretos e que possam ser medidos. Em relação à reafirmação dos postulados práticos, essa teoria é uma reação à teoria das relações humanas. Ela reafirma relativamente à teoria clássica, dando-lhe uma configuração um pouco mais ampla e um pouco mais flexível. Em relação à ênfase nos princípios gerais da administração, a teoria neoclássica, ela estabelece normas de comportamento administrativo. Esses princípios gerais, eles mudam de autor para autor. E Alvin Brown chegou a coletar, por exemplo, 96 princípios da administração. ênfase no objetivo e nos resultados. Então, em todas as organizações existem objetivos. São objetivos que justificam a existência da organização. Daí, a ênfase colocada nos objetivos organizacionais. Então, surge um dos melhores produtos da teoria neoclássica, que é a administração por objetivos. O ecletismo da teoria neoclássica. Embora se baseie na teoria clássica, a teoria neoclássica ela sofre influência de outras teorias administrativas, a fim de gerar um figurino eclético necessário à formação do administrador. Os princípios básicos da organização nessa teoria são a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a amplitude administrativa. Em relação à divisão do trabalho, podemos dizer que esta surgiu com a Revolução Industrial e significa a decomposição de processos complexos de trabalho. É base para a eficiência. Tem como consequências a maior produtividade e a redução de custos. A administração também pode ser dividida em níveis. Em relação à especialização, podemos dizer que, com a divisão do trabalho, naturalmente surge a especialização. Cada órgão ou cargo passa a ter funções específicas. A separação do planejamento da execução, proposta por Taylor, é uma consequência do princípio da especialização. A hierarquia representa a distribuição da autoridade e responsabilidade entre os níveis organizacionais. A autoridade é o direito de mandar. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. E responsabilidade é o dever de responder por sua autoridade. Delegação de poder é o processo de transferir a autoridade e responsabilidade para os subordinados. Em relação à amplitude administrativa, podemos dizer que significa o número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Uma amplitude estreita conduz a uma estrutura organizacional alta e vice-versa. A tendência atual é achatar as estruturas. Aqui podemos verificar uma organização alongada aqui do lado esquerdo. Então, aqui, o que a gente pode verificar?
que as pessoas, elas mandam em grupos pequenos de pessoas. E já do lado direito, eu tenho uma organização achatada, onde eu tenho poucas pessoas mandando em um grupo maior de pessoas. Então, essa que é a tendência, né? A organização achatada. Em relação à centralização e descentralização. Centralização é quando o indivíduo no topo, ele possui a mais alta autoridade, então está centralizado nele as decisões mais importantes da organização. A centralização em si não é boa e nem má, ela depende da circunstância. A descentralização é quando as decisões são pulverizadas nos níveis mais baixos. Então, mais pessoas dentro da organização, elas tomam decisões. A tendência atual é delegar poder aos níveis mais baixos da escala hierárquica. A teoria clássica de Fayol, ela defendia a organização linear com centralização de poder. A administração científica de Taylor já defendia a organização funcional com o poder descentralizado. Então, aqui também podemos verificar o que é uma organização centralizada. Então, nessa primeira figura aqui, ó, então nós temos uma pessoa que toma as decisões por todas as outras pessoas. Então, aqui, ó, a decisão final, né? Está centralizada aqui. E já na organização descentralizada, nós temos, ó, aqui, por exemplo, 3 departamentos. Então, são pessoas diferentes que também tomam decisões importantes. Então, não está centralizada lá no topo da organização. Como vantagens da descentralização, podemos citar: as decisões são tomadas mais rápidas pelos próprios executores da ação. Tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação e, por isso, eles conseguem tomar essas decisões mais rapidamente. Maior participação no processo decisório promove motivação e moral elevado entre os administradores, o que também acaba proporcionando excelente treinamento para os administradores médios. Como desvantagens da descentralização temos: pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos, maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios, risco de subobjetivação. Os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que os objetivos empresariais. E as políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos. Algumas considerações críticas da teoria neoclássica. A velha concepção de Fayol, que é administrar, prevendo, organizando, comandando, coordenando e controlando, continua firme. Mas hoje se fala também em processo administrativo, que seria planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções administrativas continuam aceitas, que seriam planejamento, organização, direção e controle. Contudo, administrar é mais do que gerenciar pessoas, recursos e atividades. Em épocas de mudança, o papel do administrador se centra mais na inovação do que na manutenção do status quo.